Vamos dar início à nossa reunião de trabalho. Hoje vamos ouvir a Confederação Nacional da Associação de Pais, a CONFAP. Em sua representação está o Sr. Paulo Alexandre de Amorim Cardoso, que vai ser por videoconferência, que já está aqui conosco. Entretanto, vão já entrar da parte da Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, a ANDE, a sua Presidente e Vice-Presidente, portanto, a doutora Margarida Loureiro e Maria João Lopes, que vão já dar entrada. Eu vou pedir depois também, e depois vamos começar aqui pela CONFAP. Vou pedir para serem muito disciplinados nos tempos, até porque hoje temos aqui, a nossa sessão plenária é o debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro, portanto temos mesmo que estar todos às 15 horas em plenário, como convém, tanto, e como é nosso dever também. Portanto, irei ser bastante rigorosa aqui na gestão dos tempos, mas de qualquer das formas também deixo já a indicação também aqui à parte do Sr. João, do Sr. Paulo Cardoso, havendo depois alguns contributos ou alguma coisa que depois ainda pretenda depois fazer-nos chegar, faça-nos chegar, que nós agradecemos, obviamente. Portanto, está a chegar a outra instituição, faz favor, e já vamos dar início. Como estão? Faz favor, podem sentar-se. Não está? Também. Façam o favor de tomarem os vossos lugares. Aqui, por favor. Para uma e para outra. Ora, então, estaremos então em condições de dar início. Temos aqui as duas entidades então que vamos ouvir hoje, em sede deste grupo de trabalho, da CONFAP, que está aqui por videoconferência, representado pelo Sr. Paulo Cardoso, e a ANDE, portanto, a Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, está representada na sua Presidente e Vice-Presidente, doutoras Margarida Loureiro e Maria João Lopes. Portanto, este formato vai ser idêntico, portanto, como se fosse apenas uma entidade, mas são duas, portanto, cada entidade vai ter 10 minutos iniciais para expor os assuntos, no fundo, no âmbito deste grupo de trabalho, que é a revisão do Estatuto da Carreira Docente. 10 minutos, eu estava a dizer há pouco, desta vez terei mesmo que ser muito rigorosa nos tempos, porque temos hoje o debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro, temos mesmo que estar às 15 horas em plenário. Portanto, vamos ser mesmo disciplinados e peço, também já pedi aos Srs. Deputados também para o serem, os Srs. Deputados depois de cada uma das intervenções, que iremos começar pela CONFAP e depois pela ANDE. Depois dou a palavra aos Srs. Deputados, que vão ter 5 minutos para proferirem algumas considerações e colocar algumas questões, se for o caso, e depois voltarei a dar a palavra a cada uma das entidades, que terão mais 10 minutos. Pode ser? Deixo já a nota de que, havendo algumas informações que possam ter, alguns contributos escritos que depois que nos queiram enviar e que queiram partilhar connosco, são sempre bem-vindos. Façam o favor de enviar para a Comissão, que depois fará chegar a todos os grupos aqui representados. Aqui, hoje, e mesmo os que não estão, também terão acesso a essa informação. Assim, passo já, dando a palavra à CONFAP, na pessoa do Sr. Paulo Alexandre Amorim Cardoso, 10 minutos para nos falar um bocadinho do que entende então sobre os seus contributos como representante dos pais encarregados de educação para este grupo de trabalho de revisão do Estatuto da Carreira Docente. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde aos Srs. Deputados, à ANE também. Queríamos agradecer também o convite para fazer parte desta audição. Contudo, sendo o Estatuto da Carreira Docente, a CONFAP considera que é um documento que sai um bocadinho fora daquilo que é o nosso âmbito, porque
portanto, e como está a ser, e como é um documento que ainda também está a ser negociado com as entidades sindicais representativas dos docentes, acho que deve ser com eles que deve ser mais pormenorizado aquilo que é os temas a alterar. Contudo, e conforme diz o atual Estatuto da Carreira Docente, no seu artigo 10º-C, há uma parte que é destinada aos pais, portanto, são aquilo que são os deveres específicos para com os pais encarregados de educação. A gente, conforme considera, e conforme diz esse artigo, respeitar a autoridade legal dos pais encarregados de educação, que é estabelecer uma relação de diálogo e cooperação na política, na partilha de responsabilidades pela educação e formação integral dos seus alunos, promover a participação ativa dos pais na educação escolar para garantir uma efetiva colaboração no sentido da aprendizagem, incentivar a participação dos pais encarregados de educação nas atividades da escola para uma melhor e bem-sucedida integração de todos os alunos, facultar regularmente a informação sobre aquilo que é o desenvolvimento das aprendizagens e o percurso escolar dos filhos, assim como outros elementos relevantes para a sua educação, e participar nas ações específicas de formação ou informação para pais encarregados de educação para um melhor envolvimento na escola e para um apoio mais adequado aos alunos. A Confap considera que dentro daquilo que é este artigo, é muito importante que os pais e a Confap, como representante legal de todas as crianças e jovens e suas famílias, considera ser muito importante que os pais estejam ligados à escola. Nós não queremos que os pais vão para a escola para ministrar currículos, longe disso, mas consideramos que é importante que os pais consigam fazer passar aquilo que são os docentes e aquilo que é o dia-a-dia do seu filho, também fora da escola, para que os professores melhor possam lidar com eles dentro da escola. E nós consideramos que a escola sem os pais, assim como os pais sem o contacto das escolas, não conseguem dar nem uns nem outros, não conseguem levar a bom porto aquilo que são as suas especificidades. A educação, não é? Por parte das famílias e as aprendizagens e formação por parte dos professores. Portanto, nós só fazemos sentido, portanto, sobre esta matéria, naquilo que é o Estatuto da Carreira Docente, primar para que nós possamos ter cada vez, e que o documento seja criado em função de nós conseguirmos ter mais e melhores professores, que é aquilo que todos nós desejamos para as nossas crianças e jovens. Sabemos que neste momento há uma dificuldade muito grande relativamente àquilo que é a falta de professores, mas pensamos que é possível todos juntos e a trabalhar em conjunto conseguir ajudar a minorar essa dificuldade. Achamos também muito importante que hajam, portanto, que também faz parte do Estatuto da Carreira Docente, mas que está ligado também à Lei de Bases do Sistema Educativo, que é muito importante para que nós possamos ter melhores professores, que a formação inicial dos professores e educadores seja muito bem ministrada e que seja ministrada a todos aqueles que estão a lecionar nas escolas. E achamos também ser importante a formação contínua, muito importante, para que possa haver uma renovação daquilo que são as alterações curriculares que são feitas de quando em tempo, e achamos muito importante, e que neste momento está a faltar um bocadinho, que é a formação especializada. A formação especializada é principalmente para as crianças com necessidades específicas. Nós temos muita falta de professores para
para poderem trabalhar com estas crianças. Sabemos que houve um aumento significativo de crianças com necessidades específicas através da vinda de muitos migrantes para o nosso país, e queríamos realmente que fosse tido em conta este grupo de jovens que nós consideramos que estão dentro da escola, mas que não estão na escola. Portanto, e para que seja possível eles estarem dentro da escola, mas na escola e dentro da escola, era preciso realmente que fosse trabalhado também este assunto para que os professores do ensino especial tivessem mais, portanto, ter a capacidade de poderem dar tanto às pessoas do ensino especial como a todos, era preciso ter a capacidade de dar as melhores condições a todos os docentes para o exercício da sua atividade letiva e não letiva e respectivos recursos e apoios, tanto materiais como financeiros. Porque nós sabemos que o professor ou um educador feliz, no contexto da sua função ou no exercício da sua função, é meio caminho andado para uma melhor aprendizagem das nossas crianças e jovens. Relativamente àquilo que é a estrutura da carreira docente, os conteúdos funcionais, os ingressos, as progressões, as avaliações de desempenho, os concursos, as remunerações, a mobilidade, portanto, todo este grupo de assuntos, achamos que devem ser realmente as entidades sindicais, juntamente com o Ministério da Educação, que é o que está a acontecer, e com o apoio, logicamente, da Assembleia da República e da Comissão da Educação, que seja realmente eles a ajudarem a elaborar um documento que possa trazer uma melhoria naquilo que são as condições para as nossas crianças, para os nossos jovens, para as nossas famílias e especialmente para toda a comunidade educativa onde estão os professores, onde estão os assistentes operacionais, os assistentes técnicos, portanto, realmente toda a comunidade educativa, e que possamos realmente poder ter uma educação de qualidade. E fico-me já por aqui, para já. Muito obrigada. Dou agora a palavra à Associação Nacional de Docentes da Educação Especial. Não sei quem vai tomar a palavra neste momento. Será... Pronto, as duas irão tomar a palavra. Vamos começar então pela doutora Margarida Loureiro, faz favor. Penso que é aqui. Muito boa tarde a todos os senhores deputados, em especial a senhora coordenadora do grupo, a deputada Maria José Aguiar, para este trabalho tão importante que é a revisão do Estatuto da Carreira Docente, no sentido de trabalharmos em conjunto para reavaliarmos o perfil, a ação, a adequação, quer dos professores, da classe docente, quer das escolas, a este presente, futuros, eu diria, que temos nas nossas escolas e nas nossas sociedades, na nossa sociedade. O Estatuto da Carreira Docente deve ser, antes de mais, um documento fundamental que define e reforça o papel vital que os docentes desempenham na definição do futuro, libertando, obviamente, o potencial de cada criança para se alcançarem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo o ODS 4, centrados na educação de qualidade, inclusiva e equitativa. Eu peço desculpa de me estar a focar um bocadinho no texto, senão perco-me. Exatamente. A revisão do Estatuto da Carreira Docente requer a definição de um referencial nacional sólido, que contempla a exigência e a complexidade da profissão docente, na compreensão profunda das suas dimensões estruturantes. Portanto, esta revisão constitui uma oportunidade estratégica decisiva para reforçar a qualidade da escola pública e consolidar a educação inclusiva como pilar estrutural do sistema educativo. Não concebemos uma educação sem que ela seja uma educação inclusiva e portanto, esta base, esta estrutura base deve ser transversal a todo o Estatuto da Carreira Docente. Ele deve reconhecer, então, a complexidade crescente da profissão docente, a centralidade pedagógica do professor e o seu papel determinante na equidade, no acesso e no sucesso educativo,
em alinhamento, como eu dizia há pouco, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É claro que vivemos desafios muito grandes na escola. Um deles, se calhar, o que é mais determinante neste momento é a escassez de professores e o risco sistémico. Ou seja, Portugal enfrenta, à semelhança de outros países, uma escassez estrutural de professores que não é apenas quantitativa, mas qualitativa. E esta crise traduz-se, obviamente, numa sobrecarga profissional, na instabilidade das equipas e também, claro, decorrente destes aspectos, desigualdades nos resultados educativos. Claro que responder a este desafio exige uma abordagem holística, que vá além do recrutamento e inclua a motivação, o bem-estar, como referia há pouco ainda o representante da Confap, o bem-estar, as condições de trabalho, a formação, a progressão na carreira e a valorização social da profissão docente. A educação inclusiva, nesta realidade que temos e na exigência futura, como eu dizia há pouco, estes futuros que fazem parte da nossa escola e da nossa sociedade, eu gostaria de, a propósito disto, só lembrar alguns dados mais recentes que evidenciam a dimensão deste desafio. Nós temos, neste momento, cerca de 1.600.000 alunos no sistema educativo. Destes, 98.000 alunos, cerca de 6%, são alunos com medidas seletivas ou adicionais, portanto, as medidas que mais marcam o percurso escolar dos alunos, particularmente as adicionais, embora as seletivas impliquem um ajustamento também no acesso ao currículo. Temos, destes 98.000 alunos, 43.000 relatórios técnico-pedagógicos que induzem, que expressam, definem apoios especializados. E temos 174.000 alunos estrangeiros, reforçando a dimensão multicultural das escolas. Portanto, é um panorama desafiante, para não expressar esta situação de uma outra forma. Temos apenas, enfim, 7.827 docentes de educação especial para responder a estas necessidades. E estes números demonstram, claro, que a inclusão não é marginal, é estrutural, exige profissionais altamente qualificados, equipas estáveis e respostas pedagógicas diferenciadas, sob pena de se tornar meramente administrativa. Mas para tal nós precisamos de perfis, um perfil de docentes que consigam responder, que respondam a estes desafios. E a Pró-Inclusão considera urgente a formalização, pela tutela, do perfil do docente de educação especial de um modo particular, embora todos os professores que estão na escola estejam implicados nesta ação de acolher esta diversidade. E, portanto, esta formalização seria no âmbito da intervenção, das competências especializadas, da função consultiva e colaborativa, na articulação com docentes, com as equipas multidisciplinares, com os órgãos de gestão da escola, com as famílias, como temos aqui já reforçado há pouco pela Confap. Portanto, este docente não é um docente de inclusão, como depois da publicação do Decreto-Lei 54 se passou assim a designar de uma forma um pouco leve, digamos. Não, porque todos os docentes que estão na escola são docentes de inclusão. Continua a ser um docente de educação especial. Portanto, não é um docente de inclusão isolado, enfim, nem um resquício do ensino especial, mas um especialista de elevado nível, essencial à construção de comunidades educativas inclusivas. Mas, para tal, temos aqui um fator determinante que é a formação, que é uma condição crítica para a qualidade destes docentes, ou de todos os docentes, mas estes em particular. A inclusão exige, assim, uma formação sólida, transversal e contínua, uma formação inicial com conteúdos obrigatórios em diversidade e inclusão, uma indução profissional obrigatória e remunerada, com supervisão e integração progressiva, uma formação especializada com reconhecimento na progressão e valorização de áreas como o desenho universal para a aprendizagem, a diferenciação pedagógica, a gestão da diversidade e a liderança inclusiva. Ou seja, a abertura transitória da profissão a docentes sem formação pedagógica representa um risco sério para contextos de elevada complexidade, devendo ser rigorosamente enquadrado. Relativamente à avaliação e à progressão e condições de trabalho, nós devemos dizer que a avaliação do desempenho deve evoluir, então, para a valorização do trabalho colaborativo,
por exemplo, para o coensino e supervisão. Deve reconhecer contextos de maior exigência inclusiva, deve integrar indicadores de inclusão, articulação e impacto pedagógico. E, em paralelo, é essencial que haja uma redução efetiva da burocracia, um reforço do tempo para ensinar, acompanhar alunos e inovar, a redução da componente letiva em contextos complexos e a estabilidade mínima das equipas de apoio. Recentrar, então, a carreira na centralidade pedagógica do professor não é um privilégio corporativo, mas uma opção estratégica para a qualidade da escola pública. Portanto, a revisão do Estatuto da Carreira Docente não pode tratar a educação inclusiva como um efeito colateral. A inclusão deve ser um dos pilares estruturantes do Estatuto, garantindo uma formação exigente, uma estabilidade profissional, lideranças preparadas, condições de trabalho dignas, redução real da burocracia. E só assim é que nós conseguimos uma escola pública mais justa, mais humana e mais eficaz, capaz de responder à diversidade e de promover o sucesso de todos os alunos. Maria João, passo-te a palavra, já não temos muito tempo. Peço desculpa. Obrigada a todos, senhora coordenadora. Mas faça favor. Depois, no debate, eu vou só reforçar o que cumprimento todos os deputados, cumprimento a CONFAP também. Eu ia só acrescentar àquilo que a minha colega disse e que eu, como é óbvio, partilho, de que esta revisão do Estatuto da Carreira Docente tem que ser uma visão de futuro para o país. Não é feita com base em argumentos soltos. Tem que haver uma discussão e uma visão de futuro para o país. Tem que ser algo estratégico. Como sabemos, Portugal teve sempre um atraso estrutural relativamente à educação, que nas últimas 5 décadas conseguiu colmatar, e agora não podemos trabalhar com uma visão curta. Tem que ser uma visão de futuro. O que é que queremos para o país? E o Estatuto da Carreira Docente, que deve continuar a ser uma carreira específica, uma carreira que não é uma carreira como as outras, porque de tudo aquilo que se vai fazer na escola depende o futuro do nosso país, porque há uma relação direta entre o investimento que os países fazem na educação e o futuro e o desenvolvimento dos seus países. Nós já fazemos muito, ainda podemos fazer mais. Temos que ter em atenção que este Estatuto, por muito boa vontade que tenha em resolver situações agora, pontuais, e deve tê-lo, não pode correr o risco de precarizar, não pode precarizar a condição profissional dos professores. Tem que ser um Estatuto que valorize e reconheça o papel fundamental do que é ser professor, que valorize e reconheça o papel da educação e o papel das escolas na educação de todos os alunos, sejam eles alunos de que condição sejam, ou seja, independentemente das suas características sociais, socioculturais, económicas, países de outras nacionalidades, religiões, condição ou não deficiência, é uma escola que deve acolher, mas mais do que acolher, deve fazer com que todos aprendam e todos participem, porque isto é que vai fazer a diferença no futuro do nosso país. Portanto, devemos olhar, já estou a ultrapassar o tempo, devemos olhar para que não haja precarização, perda de garantias, entrada na carreira de docentes menos preparados ou com formação não adequada, não pode de todo acontecer, porque, mesmo que não tenham completado a formação, deve haver na escola condições para os professores mais velhos, e temos uma classe profissional já bastante idosa. Os professores mais velhos acompanham o trabalho destes professores que estão a iniciar, e deve haver também uma valorização da formação, não só nos mestrados, que já são obrigatórios, mas também nos doutoramentos, para termos uma prática fundamentada em evidência científica. E fico-me por aqui, depois para o debate podemos avançar com outras ideias. Obrigada. Muito obrigada pelos vossos contributos. Passo agora, então, aos grupos parlamentares e começo pelo grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Pedro Alves, faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada
coordenadora do grupo de trabalho, cumprimentar as senhoras e senhores deputados, agradecer também os contributos da CONFAP e da ANDE, nas pessoas do Paulo Cardoso, da Margarida Loureiro e da Maria João Lopes. É assim, não é? Pronto, então vamos... Eu, antes de mais, agradecer mesmo, porque a abordagem que fazem deste diploma é diferente e ajuda, pelo menos, a fazer uma reflexão sobre as questões que estão a ser hoje debatidas entre o Governo e os próprios sindicatos. Desde logo, os pais, porque a referência que foi feita à importância que os pais têm na participação de responsabilidades, a partilha de responsabilidades na escola, a promoção da participação, a circulação de informação ou a troca de informação entre pais e professores. Eu penso que a escola está sempre disponível para receber pais e para os professores para trabalhar com os pais encarregados de educação. Julgo que a dificuldade é levar os pais à escola, que é a situação mais difícil, não é? E aqui, perante uma reflexão que foi feita da importância que os pais têm para a escola, e não é para fazer a reflexão sobre as questões de natureza curricular, é para partilhar aquilo que é a realidade de cada filho, de cada família, para melhor poder ajudar a construir estratégias para que os alunos possam ter o sucesso educativo que pretendemos e, simultaneamente, ajudem a construir, do ponto de vista holístico, a pessoa. Não é? E, nesse sentido, como é que nós podemos ter os pais mais na escola a serem os agentes colaboradores dos professores? Porque, por norma, infelizmente, os pais vão à escola quando há uma chatice e porque, supostamente, os alunos se queixam de alguma coisa que um professor possa, eventualmente, ter feito que não tenha sido bom. E aqui era mesmo importante o que é que podemos fazer, se há alguma coisa que esteja e que possa ficar no âmbito do articulado, que para além destas boas vontades e objetivos que pretendemos com os pais, algo que possa ser mais vinculativo nesta ação dos pais. Não estou a dizer que os pais tenham que ser penalizados ou os alunos penalizados pela ausência dos pais, mas como é que nós podemos estimular mais os pais? Depois aqui perceber e bem que a formação é fundamental para a qualidade do ensino que pretendemos ter. E nisso, julgo que o Estatuto da Carreira Docente está a querer salvaguardar essa mesma formação inicial, com um reforço muito grande ao nível da formação contínua e com definições muito específicas no âmbito daquilo que são as áreas de intervenção dos professores, nomeadamente aqueles mais experientes, que possam adquirir outro tipo de tarefas ao nível do acompanhamento, da integração dos mais novos, que permitirão, logo desde o início, ajudar numa integração melhor dos professores e, por outro lado, ajudar a transmitir alguma cultura de organização e também uma cultura de profissão. E isso caberá aos mais experientes. E, por isso, manter os professores motivados para este tipo de tarefas é o grande desafio que eu penso que este Estatuto da Carreira Docente tem. Mas há um conjunto de áreas, desde a parte remuneratória, desde o componente da avaliação e da progressão na carreira, que retirar um bocadinho destas burocracias, definir e valorizar algumas tarefas que são feitas na escola, como estar nos grupos de docência, na direção de turma, ter tempo e ter condições para que se faça ou que se exerça a função em qualidade, penso que está garantido. Quanto aos professores de educação especial, aqui há coisas importantíssimas e eu queria só, porque eu falo mesmo muito, queria ver se conseguia, dentro do tempo, ou não exagerar muito, que é, percebemos aqui a forma como colocaram o professor com formação específica na educação especial, mas fica aqui quase a ideia de que, embora nós tenhamos uma carreira docente, que é uma carreira especial na administração pública, quase que estamos a criar uma carreira ainda mais especial com os professores de formação especial, ao nível da formação. Não é? Se é isto, este é o desafio de perceber como é que, dentro da profissão docente,
no perfil que vamos definir de uma forma mais agregadora, como é que nós vamos valorizar o papel do docente da educação especial, sabendo nós que tem que estar numa carreira única. E pronto, penso que era um bocadinho isto, não vou mais longe, tenho uns 5 minutos, não quero esgotar, outra vez trabalhar demais, está bem? Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra então agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado José de Carvalho, faz favor. Fui educado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados, e naturalmente cumprimentar também o Dr. Paulo Cardoso, como Presidente da CONFAP, e as Sras. Presidente e Vice-Presidente da Associação dos Professores do Ensino Especial, a Dra. Margarida Loureiro e a Dra. Maria João Lopes. E, portanto, antes... pronto, ok. Do ensino especial, ok, da educação especial. Portanto, antes de mais, para nós, já no decorrer depois da minha intervenção, vão perceber o porquê da designação de educação e de ensino especial. Portanto, antes de mais, naturalmente, obrigado pela vossa presença, pela exposição e, acima de tudo, pelos contributos que aqui nos deixaram com vista à revisão do Estatuto da Carreira Docente, que é, de facto, um documento crucial para aquilo que vocês aqui falaram e muito bem, que é apontar ao futuro, porque é disso, de facto, que nós estamos cada vez mais carentes. E quando se ouve, eu costumo dizer sempre isto, é que, de facto, quando se ouve quem está no terreno, como é o caso das senhoras professoras e também do representante dos pais, quem está no terreno e quem está nas escolas e as conhece, é sempre muito mais simples e muito mais desafiante falarmos sobre estes temas que tanto nos dizem. E, portanto, os vossos contributos aqui foram importantíssimos na medida em que apresentam realidades tão distintas, como no caso dos pais, como os principais responsáveis, aí sim, pela educação dos filhos, e que esperam que seja a escola a colaborar com as famílias, mas em circunstância alguma, sem se substituir a elas. Ou seja, a escola não se pode substituir na educação dos filhos às famílias. Aliás, é isso que diz a própria Constituição da República Portuguesa, e nesse ponto nós, do Grupo Parlamentar do Chega, defendemos claramente essa situação, ou seja, a escola colabora, mas não se substitui, e este é um ponto fundamental que é importante aqui também esclarecer, até porque para nós a realidade deve ser esta, é a família a educar e a escola a ensinar, e portanto daí há pouco eu dizer os professores do ensino especial e não da educação especial. Portanto, pode parecer uma questão de mero pormenor, mas para nós do Grupo Parlamentar do Chega esta é uma questão de fundo, e portanto daí nós colocarmos esta designação. Naturalmente podemos não estar de acordo, mas também não é esse o ponto para esta reunião e para este momento aqui do Estatuto da Carreira Docente. Naturalmente que também, nós também aqui, quer dizer, nós estamos de facto sensíveis, como grupo parlamentar, estamos sensíveis em relação a estas questões que aqui nos enunciaram. E também fazemos o mesmo apelo que as senhoras professoras aqui fizeram e que o representante dos pais também aqui fez, para que seja possível agora construirmos um Estatuto da Carreira Docente, de facto, que aponte ao futuro e que fique para lá dos governos que vão passando, dos ministros que vão passando e também nós, dos deputados, que vamos passando. Até porque aqui, apesar de todas as salutares divergências entre todos nós que aqui estamos, naturalmente que será possível encontrarmos as convergências necessárias para encontrarmos um Estatuto da Carreira Docente que permaneça. De facto, aqui também algumas dimensões fundamentais que podem ser consideradas para esta revisão do Estatuto da Carreira Docente, e aqui parece-me que há uma convergência, e portanto, aliás, não há uma, há várias convergências, portanto eu falo no plural, a questão da valorização da carreira dos professores, e ela passa naturalmente pelo menos por duas vertentes, a valorização salarial e a valorização profissional, quando aqui as senhoras professoras falaram, e bem da importância da dignificação da carreira do professor e do papel do professor. E para nós também aqui este é um ponto crucial, ou seja, restaurar aquilo que tem faltado, tanto no bom sentido, naturalmente, que é a autoridade do professor na sala de aula e a autoridade do professor na escola. E este é um ponto também fundamental. Falaram aqui também a propósito da questão da formação inicial e do recrutamento dos professores. Falaram aqui também a propósito da avaliação do desempenho dos professores, e para todos estes pontos, se nos permitem, nós sabemos que o tempo da apresentação inicial foi pouco, o tempo que dispõe também agora, depois das nossas intervenções como deputados, também não será, se calhar, o necessário para tudo quanto haveria a dizer sobre estes pontos, mas nós pedimos, se possível, um comentário geral sobre aquilo que propõem prioritariamente as duas entidades aqui, sejam os representantes dos professores do ensino especial, seja também o representante dos pais, para estes pontos, e se para vós estas questões
serão prioritárias ou se haverá outras que queiram eventualmente considerar e que sejam dignas de nota para vós e, acima de tudo, também como operacionalizar, portanto, é outro apelo que nós também vos fazemos aqui na qualidade de membros deste grupo de trabalho, até para ficarmos com mais dados que nos possam ser úteis para aquilo que nós pretendemos e aquilo que nós pretendemos e que o país necessita, de facto, que é o novo Estatuto da carreira docente. A propósito do restaurar a autoridade do professor, eu quando disse há pouco a questão no bom sentido, naturalmente, portanto, não confundir autoridade com autoritarismo e, portanto, acho que essa questão também está claramente aqui apresentada. É outro ponto aqui que para nós é importante. Eu costumo dar o exemplo de que para nós, para o Chega, a palavra do professor não pode, em circunstância alguma, ter o mesmo peso da do aluno. Da mesma forma que também nós sabemos que a palavra do pai não tem o mesmo peso de um aluno, ou neste caso de um filho menor. E, portanto, é equiparado, ou se quisermos, não pode ter o mesmo peso a palavra de um atleta em relação à palavra do treinador. E, portanto, este é outro ponto aqui que nós também gostaríamos de enunciar. Outra questão também, outras questões aqui se calhar um pouco mais laterais em relação ao Estatuto da Carreira Docente e que as senhoras professoras também aqui enunciaram, a questão da burocracia, uma vez que as escolas estão claramente transformadas em máquinas burocráticas e isso interfere com aquilo que é a missão primordial do professor, que é ensinar e não, permitam uma expressão, organizar a papelada, embora seja importante, mas não será seguramente a prioridade dos professores. Outro ponto aqui também, e esse julgo que ainda não foi abordado, as questões da indisciplina e da violência em contexto escolar. E, portanto, será outro ponto aqui também, provavelmente não tanto para o Estatuto da Carreira Docente, mas para um outro documento que é também crucial, que é o documento 51, a propósito da revisão do Estatuto do Aluno, e, portanto, é outro ponto também aqui fundamental. Eu sei que está mesmo a terminar. Muito bem. E, portanto, e naturalmente termina, então, da mesma forma que iniciei, que é agradecer a vossa presença, agradecer os vossos contributos e, acima de tudo, as reflexões que aqui nos possam deixar enquanto grupo de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada Aida de Carvalho, faz favor. Obrigada, Sra. Coordenadora. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. E quero naturalmente cumprimentar a Confederação Nacional da Associação de Pais e a Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. E dizer-lhe que foi com sobejo agrado que ouvimos os vossos contributos. Naturalmente, ao longo dos anos, o Partido Socialista priorizou o combate à precariedade, vinculações extraordinárias, integrando milhares de docentes na carreira, garantindo assim alguma estabilidade às escolas. Aprofundamos a autonomia curricular, a formação contínua com centros e universidades, o diálogo com todo o ecossistema educativo, mas temos plena consciência que é um trabalho permanentemente inacabado e que atualmente existem desafios estruturais, entre eles a atratividade da profissão, o envelhecimento dos respectivos quadros, a questão da contagem do tempo de serviço entre o letivo e não letivo, a progressão e valorização das carreiras e a respectiva avaliação, entre outros temas. Os vossos contributos foram fundamentais e, sobretudo, ou também alinhados connosco para a construção daquilo que poderá ser um referencial sólido do Estatuto da Carreira Docente. Por isso gostaria de lhes colocar aqui algumas questões muito concretas. O Ministério da Educação, Ciência e Inovação anunciou no início deste mês, creio eu, a fusão entre o primeiro e o segundo ciclo para suavizar as transições abruptas, não é? Tendo as escolas assim organizarem a nível dos horários, distribuição de docentes e coordenação pedagógica. Que desafios antecipam para docentes na área da educação especial e, nomeadamente, em relação também aos pais encarregados de educação, nesta fusão curricular e na unificação dos ciclos e que ajustes é que acham necessários que podem ser agora propostos nesta revisão do Estatuto da Carreira Docente? Como é que comentam os resultados do concurso extraordinário para o grupo que aconteceu, aquela vinculação que aconteceu, extraordinária que aconteceu no mês de janeiro e fevereiro, para o grupo em particular 910, em que foram abertas cerca de 107 vagas e apenas foram preenchidas 85 lugares, e como é que, na vossa opinião, é possível reforçar a atratividade da carreira de educação especial, isto é, através de complementos ou cotas adequadas, por exemplo, não é?
No que toca à indução profissional, falaram aqui, de facto, que impacto teria, na vossa perspectiva, a criação de um regime de formação, de um regime formal de indução, assente nomeadamente na mentoria e no acompanhamento pedagógico, na integração e retenção de novos professores? E relativamente à formação inicial, já deram nota da importância da definição do perfil, que constitui de facto a base de toda a carreira docente. De que forma pode o Estatuto da Carreira Docente reforçar o reconhecimento da exigência e da relevância da formação inicial de nível superior, garantindo que os futuros professores estão preparados cientificamente, pedagogicamente, eticamente para enfrentar as complexidades da profissão? Aliás, apresentaram 1.600.000 alunos, estamos a falar de facto de um universo muito alargado, em que 174.000 são de nacionalidade estrangeira, portanto estamos a falar de realidades com alguma dinâmica. Quase para terminar, quanto à formação contínua, elemento essencial para o desenvolvimento profissional ao longo da carreira, que mecanismos de monitorização e avaliação consideram essenciais para assegurar que estas ações tenham um impacto efetivo na melhoria das práticas pedagógicas e nas aprendizagens dos alunos? E mesmo para terminar, relativamente à estrutura da carreira, que princípios devem orientar a definição de carreiras docentes, de modo a assegurar percursos mais equilibrados e justos ao longo de diferentes fases da vida profissional, garantindo desta forma motivação, progressão transparente e valorização das funções assumidas ao longo de toda a carreira docente? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora o Grupo Parlamentar do LIVRE, Sra. Deputada Filipa Pinto, faz favor. Obrigada, Sra. Coordenadora. Dou também as boas-vindas aos representantes da CONFAP e da ANDE e obrigada por estarem aqui connosco a discutir as melhores soluções para um Estatuto da Carreira Docente adaptado às novas exigências que temos pela frente. Eu começaria por tecer algumas considerações e fazer umas perguntas à CONFAP. O envolvimento dos pais e dos encarregados de educação é essencial para termos uma escola que responda a todas as exigências. E na questão dos professores, nós todos já diagnosticamos e percebemos que a falta de professores é um problema crónico e grave, que não é um fruto de uma situação recente, é um problema que se tem adensado nas últimas décadas e que as escolas têm tentado resolver com soluções improvisadas. E uma delas tem sido a contratação de escola e a contratação de professores apenas com habilitação própria, e por isso a primeira pergunta que coloco à CONFAP é qual tem sido a reação dos pais a estes novos profissionais nas escolas? Sentem que a proliferação e o aumento de professores com habilitação própria na escola tem sido um bom contributo para as aprendizagens e para solucionar o problema que temos de carência de professores profissionalizados na carreira? Em segundo lugar, como olham neste momento para o perfil e para a qualidade dos docentes na nossa escola pública, dada a falta de professores profissionalizados e o recrutamento cada vez maior deste tipo de docentes? Sobre a carga letiva e não letiva, gostaria também de ouvir a vossa opinião, se consideram que o tempo das crianças e jovens dentro das salas de aula é adequado para a aprendizagem e como consideram que podem ser ultrapassadas estas dificuldades. Dirigindo-me agora às senhoras representantes da Educação Especial, é um gosto enorme ter-vos aqui, até porque nós também estamos bastante preocupados com a implementação do Decreto-Lei 54 de 2018 e aquilo que tem falhado, aquilo que deve ser melhorado e, no fundo, fazer uma avaliação desta implementação. A falta de recursos é crónica na educação especial, mas este ano, alerta a Federação Nacional de Professores, a situação piorou, principalmente devido à falta de docentes. E, portanto, se faltam docentes para todos os níveis de ensino, também na questão da educação especial ainda se sente mais. E eu gostaria de perguntar quais as razões que, no vosso entender, para esta falta de recursos crónica e o que pode o novo Estatuto da Carreira Docente incluir para garantir maior atratividade
e melhor ainda, que não cometamos o erro de externalizar tudo o que diz respeito à educação inclusiva. Externalizar é pedir que seja o privado, no fundo, a colmatar as graves lacunas que a escola pública não consegue suprir. Em dezembro, os resultados de um inquérito da FENPROF davam nota que 82,3% dos diretores responderam que não tinham recursos necessários para aplicar uma educação efetivamente inclusiva, ou seja, o que está previsto na legislação. O que está a falhar aqui, pergunto eu, se é a legislação ou é o investimento na educação inclusiva, ou se calhar a resposta é ambas as coisas. Como podemos, com o novo estatuto, garantir a efetiva aplicação da inclusão na escola e deixar que ela deixe de ser só um plano traçado no papel que depois tem dificuldades em ser implementado? E, para terminar, gostaria de perguntar, portanto, o que falta, no vosso entender, para haver os recursos necessários e como pode o Estatuto contribuir para uma melhor educação inclusiva que responda às necessidades e às exigências atuais. Obrigada. Obrigada, Srs. Deputados. Dou agora de novo a palavra e começo pela CONFAP. Portanto, mais 10 minutos que tem ao seu dispor para poder responder aqui às interpelações colocadas aqui pelos Srs. Deputados. Faz favor. Muito obrigado pelas questões e pelas intervenções. Desde já queria deixar ficar a informação de que a CONFAP vai elaborar um documento para vos enviar relativamente a esta audição. E como na educação, nós quando estamos a falar do Estatuto da Carreira Docente, acabamos por falar também, isto é tudo uma bola de neve, umas coisas levam às outras e a educação é mesmo assim. Portanto, o Sr. Deputado Pedro Alves disse muito bem que muitas vezes é difícil conseguir levar os pais à escola. A CONFAP tenta fazer isso. Nós tentamos estimular os encarregados de educação através das nossas associações de pais e federações, no sentido de fazermos formação, e nós, os membros mais velhos da CONFAP e com maior experiência no terreno, e até mesmo aqueles que já passaram pela CONFAP, mas que têm os conhecimentos necessários para poderem dar essa mesma formação, portanto, estamos sempre disponíveis e a percorrer o país de norte a sul, do interior ao litoral, para que possamos dar formação tanto para dirigentes associativos que depois a poderão passar aos seus colegas pais, como para pais, até muitas vezes convidando sobre os temas que se nos colocam relativamente a algumas matérias, convidando pessoas especializadas no sentido de poderem dar essa formação e chamar os pais à escola. Porque nós, portanto, a CONFAP considera que um aluno é como se fosse uma garrafa tem um rótulo, não é? Portanto, e os pais, quando estão para o lado, portanto, virados para a garrafa, vem uma parte do rótulo, os professores vêm a outra. E o encontro entre si, entre professores e pais, e cada um na sua área, se calhar ajuda a ler melhor o rótulo e a definir melhor o que é que está dentro da garrafa. Contudo, temos que ter em atenção, e também já em termos de resposta ao Sr. Deputado José Carvalho, nós sabemos que a escola é para educar, que a família é para educar e que a escola é para ensinar, mas temos que fazer as duas coisas, Sr. Deputado, porque nós temos mais de 20% de alunos que, como eu costumo dizer, são órfãos de pais vivos. Portanto, isso faz com que tenhamos todos, a sociedade toda e as comunidades educativas, tenhamos todos que fazer um trabalho em conjunto para ajudar para que estas crianças também possam ter um melhor futuro e que possam viver numa sociedade mais justa e que possam conviver com os nossos filhos de igual para igual, com o mesmo sentido e com a mesma responsabilidade
que nós achamos que deve ser a construção. É evidente que o deputado falou também naquilo que é a violência e a disciplina, relativamente ao Estatuto do Aluno. Nós consideramos que sempre houve violência, sempre houve indisciplina. Agora, se aumentou muito, poderá ter aumentado um pouco, é evidente que sim, se calhar até muitas vezes fruto do número de alunos estrangeiros que nós temos e que origina até muito bullying dentro das próprias escolas e cyberbullying, mas acontece é que também muitas vezes as escolas não deixam passar cá para fora tudo aquilo que se passa lá dentro. A realidade também é esta, e os diretores muitas vezes são os culpados de um aumento de agressividade que se passa nas escolas, porque não deixam passar cá para fora aquilo que se passa lá dentro, e depois é uma bola de neve que vai aumentando e que depois quando realmente já está grande, depois já é difícil de não deixar passar cá para fora. Portanto, também é uma questão, e a COFAP trabalha muito nesse sentido, com os diretores, no sentido de ajudar. Temos até com alguns organismos estatais e não só. A COFAP criou o Observatório da Convivência Escolar, onde se podem fazer denúncias de situações que se passam dentro das escolas, e também as más práticas e as boas práticas, porque as boas práticas também fazem parte daquilo que é a convivência escolar no dia a dia, e é isso que nós também queremos passar e queremos ajudar a passar. Não é à toa que nós temos vários projetos a nível nacional, um deles com muito sucesso, que é a Escola Amiga da Criança, em que para unir pais, professores e alunos com projetos e com bons projetos que fazem realmente com que a escola tenha o seu valor, e tem o seu valor, que muitas vezes só é falado quando pelos maus sentidos, mas que os maus sentidos é uma luta nacional daquilo que bom se faz dentro das nossas escolas, não é? Portanto, e é isso que nós também temos que tentar trabalhar, para que esse paradigma de que as escolas públicas são menos dotadas do que as escolas privadas, não. As escolas públicas têm lá todos, as escolas privadas não. Portanto, as escolas privadas escolhem quem querem lá ter. Portanto, a diferença é essa. De qualquer forma, nós achamos que, relativamente àquilo que a doutora Aida Carvalho perguntou também, nós estamos ainda também na expectativa daquilo que vai acontecer com a fusão do primeiro e segundo ciclos. Achamos que realmente já há vários países onde funciona dessa forma, e pensamos por aquilo que é o feedback, que realmente é benéfico para os alunos. Mas esperamos também, e esperamos depois também ser ouvidos pelo Ministério da Educação, no sentido de tentarmos perceber qual é a forma como vai ser implementado e naquilo que podemos ajudar para minorar aquilo que vão ser as dificuldades que com certeza vão acontecer. Relativamente à formação, achamos que a formação, tanto a inicial como a contínua, é o pilar do conhecimento dos professores, e achamos que é importante ter professores especializados nas escolas, mas o feedback que os pais nos têm passado, alguns questionam-nos da seguinte forma: e entre ter professores não especializados e não ter nenhum, se calhar não especializado vai-nos dando umas luzes melhores aos nossos filhos, até vermos professores especializados. É evidente que nós queríamos que todos os professores fossem altamente especializados, porque só é benéfico para as nossas crianças e nossos jovens, e um país no futuro vê-se por aquilo que a juventude aprende e que desenvolve. E nós consideramos que temos alunos excepcionais, com um espírito crítico excepcional. Não é à toa que muitos países vêm buscar os nossos alunos por alguma razão. Consideramos que realmente é muito importante que tenhamos uma educação de qualidade, e a COFAP está preparada para ajudar todos aqueles que queiram lutar por uma educação de qualidade. Portanto, tanto a nível da Assembleia da República, como do Ministério,
como das escolas, como nós andamos perfeitamente no terreno todos os dias, fazemos milhares de quilómetros por ano, sabemos a realidade daquilo que se passa quase em cada escola do país, e tentamos ajudar da melhor maneira possível para que os pais possam estar bem dentro da escola, para que os pais saibam estar dentro da escola, porque muitas vezes aquilo que acontece com os filhos, a gente diz que há mais violência nas escolas, a escola é o retrato da sociedade, e o retrato da sociedade é aquilo que nós vemos também todos os dias nos órgãos de comunicação social, e a escola nada mais é do que isso. Mas continuo a dizer que é uma gota no oceano em função daquilo que a escola faz de bem e trabalha de bem. A escola está preparada todos os dias às 8 horas da manhã para receber os alunos limpa, com qualidade, dentro do possível, para receber os alunos todos os dias. Portanto, é nosso dever e acho que todos estamos no mesmo caminho, tentar ajudar a que a escola fique e seja um posto seguro para as nossas crianças e os nossos jovens, porque nós deixamos é o único sítio onde nós deixamos os nossos filhos e vamos trabalhar descansados da vida, sabendo que eles estão bem trabalhados e bem guardados dentro de uma escola. Portanto, estão bem entregues, como se costuma dizer. Relativamente à carga letiva e não letiva, é evidente que nós consideramos que a carga letiva, e daí também esta situação do primeiro e segundo ciclos da fusão, a carga letiva deve ir aumentando, não pode ser demasiado grande nos primeiros anos de vida dos alunos, porque só a carga letiva não faz deles homens e mulheres de consideramos nós, não fazem deles só homens e mulheres no futuro. Acho que os alunos precisam de tudo. Precisam de brincar, precisam de se esmurrar cá fora, precisam portanto, e é preciso realmente que a carga letiva seja vista de uma forma e que se possa ensinar, a flexibilização também é para isso, não é? Portanto, que se possa ensinar a brincar, muitas vezes, porque estar sentado dentro de uma sala de aula tantas horas, ouvir um professor, por vezes não é a melhor maneira. Há que ter ideias, e nós nestes projetos que temos muitos casos desses, e que os alunos saem para fora da sala de aula e conseguem no final de uma hora ou duas ter se calhar as mesmas aprendizagens que teriam sentados numa sala de aulas, desde que o professor também possa e tenha a liberdade de poder alterar a sua forma de lecionar. Portanto, quanto a isso achamos que há muitas formas de poder ajudar essas crianças e jovens. Por fim, queria dizer... Para concluir mesmo. Era isso que eu ia concluir. Por fim, queria concluir só dizendo que estamos ao dispor da Comissão de Educação, estamos ao dispor da AND e de todos aqueles que sintam que a CONFAP pode ajudar a melhorar o futuro da educação em Portugal, e conforme disse no início, iremos mandar um documento com algumas das nossas preocupações e pontos de vista para ajudar o vosso trabalho, que também é meritado. Muito obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos então o envio desse documento e ficamos a aguardar. Dou agora a palavra então à Associação AND e vamos começar pela doutora Maria João Lopes. Exatamente. Muito obrigada pelas questões, é um prazer também ouvir o vosso lado, e obrigada também à CONFAP, que nos mostra também a visão deles. Antes de dar aqui alguns contributos mais práticos, digamos assim, queria dizer só 2 ou 3 coisas. Em relação à participação dos pais, há muito que já se faz na escola. Há relatos de boas práticas. Se calhar a questão fundamental não é encontrar aqui uma solução misteriosa ou uma solução mistério, é ver o que é que já se faz e valorizar o que já se faz. E isso é também algo que deve estar espelhado no Estatuto, é as boas práticas que já se implementam serem reforçadas e divulgadas perante os outros. Se calhar, o que tem que acontecer à luz de outras áreas mais restritas, que não cabe agora aqui falar, como por exemplo a intervenção precoce,
mas que é fundamental também estar abordado na questão do estatuto, é que o estatuto da carreira docente não pode funcionar per si. Tem que estar integrado numa dinâmica que vai muito além do Ministério da Educação. Portanto, como é que se consegue que os pais que não cumprem, e há muitos pais cumpridores que dão excelentes contributos, e há escolas que só querem mesmo trabalhar com os pais. Claro que há pais que não comparecem, mas sabemos que é assim em todas as questões. Se calhar é envolver outros ministérios para que possam encontrar soluções conjuntas com o Ministério da Educação e com os professores para fazer com que os pais tenham um reforço pela positiva, esperemos nós, na sua participação na escola. Também, o que eu queria dizer antes das questões mais práticas é dizer que temos que fazer uma reflexão porque é que não há professoras. Não é só em Portugal, é no mundo. Porque é que não há professoras? Porque os filhos dos professores dizem: eu não quero ser professora, que horror, porque eles estão lá e vivem o dia-a-dia e veem depois o trabalho dos pais. E fez-se um grande caminho. Já agora queria aproveitar para dizer que o professor de Educação Especial não precisa de um estatuto à parte, porque fez-se aqui um caminho brutal, peço desculpa pela palavra, mas é mesmo para vincar, brutal, nos anos 80, quando se transformou a carreira docente numa carreira única, que envolve desde professores da educação pré-escolar, educadores, até aos professores do secundário. E isto foi um avanço brutal, eu só encontro esta palavra, brutal. Portanto, os professores de educação especial não precisam de sair do estatuto. Nós não queremos um estatuto à parte, nós queremos que se reconheçam especificidades, que é diferente de um estatuto à parte. E depois, voltando à questão do porquê é que não há professores, porque a determinada altura neste percurso, os professores tiveram uma desvalorização dos seus rendimentos e da sua progressão. A maior parte dos professores tiveram 10, 15 anos sem progressão na carreira. E porque muitos jovens tiveram que emigrar, porque em Portugal não havia resposta para as suas necessidades. E não podemos esquecer que temos este estatuto e estes professores contribuíram para a formação, para a geração com maior formação e mais qualidade, como dizia a Confap, com tanta qualidade, que nós somos chamados para trabalhar lá fora. E, portanto, esta é a reflexão de base que se tem que fazer. Agora, falando aqui de coisas mais concretas. Nós temos que continuar a ser um corpo especial, com um estatuto próprio. Um corpo especial com um estatuto próprio, não uma carreira especial. Nós somos um corpo especial com um estatuto próprio. Porque só assim é que conseguimos ter uma visão de futuro. Não é uma questão corporativa, é uma visão de futuro. Precisamos de um recrutamento por concurso nacional e com base na graduação profissional. Se nós exigimos que as pessoas sejam formadas, e muito bem, com mestrado, então isso tem que ser mobilizado para escolhermos os melhores professores. Os melhores professores têm que ser valorizados para a escola pública, porque a externalização não é a solução. Porque a sociedade mede-se pela forma como trata os mais vulneráveis. E como dizia a Confap muito bem, a escola pública está lá para todos. Para todos. Todos os dias às 8 da manhã e muitas vezes até às 7 da noite. Portanto, exigimos que continue a haver um recrutamento por concurso nacional transparente, para que as pessoas se possam qualificar de forma e quantificar de forma a responder às suas necessidades. Isto é fácil? Não, mas com base em boas práticas que já existem, de certeza que se chega a algum lado. A questão do reforço da colegialidade é fundamental. Hoje em dia os professores estão altamente desmotivados. Porquê? Porque não há uma cultura de escola, porque sentem que chegam à escola e a sua opinião não é tida em conta, porque chegam lá e está tudo já programado e feito, sem contar com a opinião dos que chegam e que não são incluídos. E isto começa, por exemplo, pela forma como o diretor é eleito em processo concursal. E, portanto, a colegialidade tem que voltar à cultura da escola. Depois,
que é um tema que nos traz aqui de forma muito cara, não é? Muito cara no sentido de estimada, que é a assunção da educação inclusiva de forma transversal a toda e qualquer prática escolar. Não há outra opção. A escola, se não for inclusiva, não é escola. Ponto. Não é escola. Vamos para os tempos do século XIX, início do século XX, em que a escola era um motor de reprodução social e de exclusão. Não é essa a escola que nós queremos, por isso é que a escola tem que ser inclusiva e tem que defender os valores da inclusão. A questão da desburocratização é um facto. Nós não podemos, para resolver um problema, encontrar mais um papel para preencher ou uma plataforma. E há plataformas que se multiplicam. E os diretores dizem-nos, eu para o mesmo assunto preencho 2 ou 3 plataformas. E os professores também. E, portanto, o foco tem que ser nas opções pedagógicas. O professor está na escola, sim, para ajudar, para repensar, para colaborar, mas tem que ter tempo para pensar a pedagogia. Quando um professor tem tempo para ler, para ir a um museu, para viajar, para ser um cidadão diferenciado, de certeza absoluta, e os estudos dizem isso, que faz o ensino, a aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem de uma maneira completamente diferente. Depois, temos que ter aqui também a valorização do trabalho colaborativo com tempos protegidos. E esse tempo colaborativo para atender os pais. Porque isso já acontece, só que não é valorizado. Os pais saem do trabalho às 7 da noite, ou chegam à escola às 7 da noite, ou às vezes mais tarde, e é essa hora que os professores lá estão para os receber. Ora, é esse tempo que tem que ser tido em conta, porque a escola não é uma indústria. Não estamos na era industrial. Nós temos que ter aqui flexibilidade, que é diferente de facilitismo, para, por exemplo, responder aos pais. Porque se nós não tivermos às 7 da noite dispostos a reunir com os pais não têm a oportunidade de ir à escola, mesmo que queiram. Portanto, e outras questões do trabalho colaborativo, os professores que chegam com os professores mais antigos, que já não tendo a mesma capacidade para estar com turmas hora a hora, não é? Terem a capacidade e o know-how para ajudar os mais novos. E esse trabalho deve ser valorizado, não só para a progressão, como para também o seu horário. A formação em educação inclusiva é transversal, tem que ser transversal, não pode ser uma disciplina, e já há um movimento das universidades e dos politécnicos neste sentido. A cultura é inclusiva e não haver uma disciplina à parte, porque não há professores, como dizia a minha colega, não há professores de educação inclusiva e professores de educação especial. Todos somos de educação inclusiva, mas o pressuposto tem que estar na lei. Todos somos de educação inclusiva e depois há alguns que têm o conhecimento e a especialização para trabalharem com aquele número de alunos que está no pico da pirâmide, que precisam mais do que inclusão, precisam de técnicas, precisam de saber como responder. E depois a avaliação de desempenho tem que identificar indicadores e valorizar indicadores de inclusão, de colaboração entre pares, de supervisão, de cargos de liderança intermédia e resposta à diversidade, sem cotas nem barreiras de travão. Porque se temos cotas e barreiras de travão, esqueçamos, os jovens não vão para professores. Porque eu dou formação, e há pouco tempo estive a fazer uma formação para um grupo de professores sem habilitação própria. E uma professora que teve 5 anos sem trabalhar na escola porque não havia vagas e depois resolveu regressar, ao fim de um dia de trabalho em que ela tem 20 turmas a seu cargo, sem vergonha nenhuma vos posso dizer que ela adormeceu na formação, porque a formação também é feita fora de horas de trabalho. E, portanto, estes professores precisam de ter alguém mais velho que os oriente, que os ajude. E, portanto, ela dizia, eu estou a considerar não continuar. E pronto. Completamente esgotada. E, portanto, um professor que está esgotado não tem paciência. Não tem, porque a escola não se faz com máquinas e inteligência artificial, porque os alunos que têm acesso a esses recursos usam-nos em qualquer momento. A questão é como é que lá chegam, e é através de um processo relacional pedagógico. Não precisamos de inventar nada, porque os pedagogos continuam a falar sobre isto, e muito bem, mas isto já estava falado para trás. Temos é que pensar que, nos momentos difíceis que estamos a atravessar, nomeadamente com uma guerra às nossas portas, que não podemos
optar por desvalorizar mais uma vez a carreira docente. Porque, então, aí não há alternativa que não seja a externalização. E a externalização, estamos a ver noutros casos, já tem os mesmos problemas que a resposta pública. Quando começa a ter muita gente, tem os mesmos problemas de sobrecarga, enfim, porque nós somos todos humanos e ensinar e aprender é um processo relacional humano com especificidades que são pedagógicas e que se aprendem na pedagogia. E já me calo, porque falava aqui a tarde inteira. Cala-se, Maria João, e calmo eu, porque o tempo já foi Muito ultrapassado. obrigada. E agradeço terem-nos recebido para... Nós é que agradecemos. Vamos mandar o documento. Nós é que agradecemos e ficamos a aguardar os vossos contributos, com certeza. que vão ser mesmo bem acolhidos, de certeza, por todos. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma Obrigado. vez. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado. Obrigada, Paulo. Boa tarde, obrigada.